Bom dia, queria cumprimentar o senador Waldir Raupp, senador Luiz Henrique, nossos colegas da mesa, o Waldir, o Marcelo, o Adriano e José Farias. É uma honra para mim estar aqui com vocês. Eu tenho trabalhado aí no tema, vamos dizer, nos últimos 5 anos, né? A minha origem é petróleo, trabalhei 17 anos na Petrobras, sou consultor legislativo aqui no Congresso já há 10 anos, né? Fui consultor aqui do Senado, mas acabei decidindo por ser consultor da Câmara, mas tenho um grande respeito e admiração pelas duas casas. E essa demanda surgiu, né, no chamado Conselho de Altos Estudos da Câmara, que era a questão mineral, de uma maneira geral, e a questão também dos minerais estratégicos. O primeiro trabalho que nós fizemos lá no âmbito do Conselho de Altos Estudos da Câmara, que hoje tem o nome de Centro de Estudos e Debates Estratégicos, foi a questão do marco legal como um todo. A gente entende que o setor mineral brasileiro precisava mudar. A gente produziu um trabalho, tem um projeto de lei em tramitação e espero que esse projeto de lei em tramitação, que foi assinado pelos membros do Conselho de Altos Estudos, que são representados por todos os partidos, que ele ajude lá na discussão desse novo marco legal do setor mineral. Eu, apesar de ser petróleo, eu também milito bastante, e militei bastante até 5 anos atrás na área de energia como um todo. A gente viu no Brasil grandes transformações, né, no setor petrolífero, no setor elétrico, e a gente não viu no setor mineral. As agências reguladoras estão aí, né, a ANEEL, a ANP funcionando, contribuindo muito para o desenvolvimento do Brasil, e eu vejo o DNPM ainda um pouco atrás, e a gente precisa fazer um esforço legislativo muito grande para transformar o setor mineral. Se a gente for comparar, né, eu que sou, a minha origem lá do petróleo, né, se a gente for, quando eu comecei a comparar os valores do petróleo e dos recursos minerais, né, é claro que eu levei um choque, porque o mercado mundial de petróleo está falando aí na casa do $1 trilhão. Quando eu peguei terras raras, estava na casa do $1 bilhão. Então, a gente passou de trilhão para bilhão. A gente, consumo diário de 80 milhões de barris por dia, 85 milhões de barris por dia, e terras raras era 200 mil toneladas. E a China dominando. Então, a primeira mensagem que eu queria trazer aqui é o seguinte, é que o petróleo tem valor, e ele é queimado, né? Existe uma mística de que o refino agrega valor. O refino agrega pouquíssimo valor, né? A Petrobras, por exemplo, ela tem pouco interesse em investir em refino porque agrega muito pouco. Só para a gente ter ideia, por exemplo, a Noruega, que é um país que sabe fazer as coisas, não investe em refinos. Exporta o petróleo, exporta o gás, tem uma receita altíssima. Agora, para eles não é importante, porque é um país pequeno, população pequena. Agora, para o Brasil, o refino é importantíssimo. Não pela agregação de valor, mas porque você vai gerar refinarias, né? Você vai diminuir o impacto na balança comercial. Então, ele tem uma importância estratégica grande, mas não pela agregação de valor. No caso dos recursos minerais, é justamente o contrário, né? O recurso mineral, né, na minha visão, ele não tem valor quase que nenhum. Para você ter essa receita que a gente tem com minério de ferro, porque a gente tem que exportar muita coisa, são 300 milhões, 400 milhões de toneladas são produzidas, exportando aí 80%, 85% no caso da Vale, para gerar alguma receita. E olha que a Vale talvez seja aí a maior exportadora de minério de ferro do mundo. Já a Petrobras, que é uma empresa, né, nós estamos falando aí 85 milhões de barris por dia, a Petrobras é uma empresa que produz aí petróleo, 2 milhões de barris por dia, tem pouca importância, mas ela tem uma receita líquida superior a 200 bilhões por ano. A Vale, no setor mineral todo, a gente viu ali uma produção mineral brasileira de 50 bilhões, tendo o maior exportador de minério de ferro do mundo. Então, é um cenário assim, muito diferente, o petróleo e os recursos minerais. Então, eu pego aqui o final do Waldir, né? A grande questão dos recursos minerais, na minha visão, está na pesquisa e desenvolvimento, ciência, tecnologia e indústria.
a gente fica até maravilhado, né, com as reservas que a gente tem. Mas eu vou contar aqui para os senhores uma história que eu tenho vivido aí ao longo dos últimos 5 anos, que foi a questão lá do projeto, projeto Araxá. Uma jazida que todo mundo sabe que tem minérios estratégicos, que tem terras raras, pesados, que tem neodímio, que tem disprósio. Isso está aí há muitos anos, todo mundo sabendo que tem uma dificuldade enorme para se iniciar a produção dela, que é aqui no Triângulo Mineiro, em Araxá. Mas uma empresa, né, chama MBAC, que o presidente é brasileiro, ele é da área de fertilizantes. Essa área de fertilizante é importantíssima, né? O potássio realmente é fundamental para o Brasil, mas ele atua mais na área de fosfato. Mas ele lançou uma empresa, a MBAC, lá na Bolsa de Toronto, captou recursos e montou a MBAC. Eu acho que uma pessoa, o presidente, uma pessoa que tem visão, e falou, não, nós temos que produzir esses terras raras aqui em Araxá, a jazida está aí, vamos começar a fazer aí as nossas pesquisas, investigar aí o que a gente tem de fato, fazer os furos, e vamos tentar também trabalhar na linha de agregar valor. Como era uma empresa mineradora, eu não fiquei realmente muito motivado no início. Aí, não. Quando nós começamos a conversar e perguntar, não fiquei muito motivado, não. Mas agora eu estou começando a achar que alguma coisa é possível, porque se essa empresa tivesse uma visão de mineradora, ela simplesmente ia produzir um óxido de terras raras, podia fazer uma separação, não sei, né, a que nível de separação, o grau de pureza de cada óxido de terras raras, e exportar esse material, e não ia representar praticamente nada para o país. Isso não ia representar absolutamente nada na balança comercial, uma geração de emprego pequeno, lá em Araxá, na área de mineração, mas parece que não é isso que está acontecendo, né? Parece que ele está realmente determinado a produzir, né, superímãs, ou ímãs de terras raras, ou ímã neodímio ferro bório. Aí sim, né? Aí a gente começa a pensar num país que realmente, vamos dizer, tem uma visão estratégica, né? A gente falou muito aqui, né? Na China, a China realmente é um país que tem visão estratégica. Ela não está... Ela quando identifica um recurso mineral, se ela considera importante para a indústria chinesa, ela estabelece imposto de exportação, estabelece cota de exportação, atrai fabricantes, né, atrai a indústria para agregar valor àquele recurso mineral, e geralmente são indústrias até coreanas e japonesas, formam joint ventures na própria China e diz o seguinte, olha, se você instalar a sua indústria aqui na China, você não vai pagar imposto, você então vai ter uma matéria-prima mais barata, você vai ter garantia de suprimento, né? E vai ter todo o apoio aqui, vamos dizer, tecnológico, financeiro, o Estado muito forte lá na China, com todo o apoio. Então, a China está se industrializando em cima dos minerais estratégicos. Então, a gente fala muito aqui em Canadá, em Austrália, né? Esses, para mim, não são exemplos para o Brasil. Nós não devemos seguir esses exemplos. Que são, o Brasil é um país grande, né? O Marcelo mostrou aí, nós estamos ali com uma área grande, uma população grande, uma ciência e tecnologia forte, universidades fortes, né? Então, a gente precisa ter uma indústria, né? E, de preferência, uma indústria do futuro, porque a gente não vai começar a concorrer hoje com a indústria automotiva, com motores de combustão interna, eu sou engenheiro mecânico, porque nós estamos atrás, nós não temos uma indústria brasileira né, aqui são todas multinacionais, né? A China, né, eu vejo a China pensando no futuro, né? Então, se perguntarem para mim como é que vai ser o carro no futuro, apesar de ser engenheiro mecânico, eu falo que o carro vai ser elétrico, né?
Outra coisa importante também que eu queria desmistificar aqui é a questão do petróleo ser barato. O petróleo é caríssimo. O petróleo é uma energia caríssima. Ele está aí, não é porque ele é barato, não. Ele está aí é porque ele não tem substituto. Então, se você for gerar energia elétrica com óleo combustível, com óleo diesel, você vai ter uma geração aí com R$400 megawatt-hora. Você gera energia eólica com biomassa a 140, 160, 120, né? Energia hidráulica R$80 megawatt-hora. Então, o petróleo é caríssimo, né? O petróleo não é barato. Tanto é caríssimo que gera receitas e fortunas pelo mundo todo. Então, eu, particularmente, acredito que daqui a 40, 50 anos, os carros tendam a ser, os novos carros tendam a ser elétricos. Então, a China está nesse mercado, investindo. O que é importante? Então, no carro elétrico, a bateria é importante? Importantíssima. O ímã, o superímã é importante? Importantíssimo. Então, a China, ela pega o mineral, que é estratégico, a indústria, que é estratégica, e constrói essa indústria estratégica no país. No Brasil, eu penso que a gente precisa fazer a mesma coisa, mas, para a gente construir essa indústria estratégica, a gente precisa de recursos, né? Aí que começa a complicar. Então, eu trabalhei... Eu acho que, mais do que recursos, precisa de uma decisão política. Decisão política. A decisão política é que vai gerar o recurso. Então, exatamente, a decisão política vem antes. Então, vamos pegar o SEMPS e vamos pegar o CTPetro. Então, o CTPetro, a gente fala aí R$800 milhões por ano. O SEMPS, né, na minha época, era coisa lá de 1,5 bilhão por ano, hoje já deve dar em torno de 2, 3 bilhões por ano. Então, nós estamos falando aqui em bilhões, né? No CETEM, que é o Centro de Tecnologia Mineral, nós estamos falando em 15 milhões. Então, nós estamos comparando 3 bilhões com 15 milhões. Né? Se a gente pegar o setor elétrico, os investimentos também em pesquisa são altíssimos, porque a gente tem, importante, na legislação, né, os contratos de concessão no setor petróleo estabelece que os grandes campos pagam participação especial, e essa participação especial, 1% do valor da produção desses campos, essa participação, os campos que pagam participação especial, 1% do valor da produção tem que ser aplicado em pesquisa e desenvolvimento. Então, daí essa montanha de dinheiro desse 1% desses grandes campos. Temos os royalties, né? 25% da parcela do royalties, de 5% a 10%, vai para o Ministério de Ciência e Tecnologia, parte para o CTPetro, então nós temos aí esse recurso do CTPetro. Então, existe toda uma estrutura, existe toda uma legislação, e houve, então, uma decisão política que gera recursos para investimento no setor elétrico e no setor petrolífero. Então, a ANP, por exemplo, em função desses recursos, desses campos que pagam participação especial, ela tem um programa vastíssimo de recursos humanos no país. A gente tem, na indústria do petróleo, tem um PROMIMP, que é um programa com formação de mão de obra e mobilização da indústria nacional. Nos contratos de concessão da indústria petrolífera, nós temos conteúdo nacional, na fase de exploração, na fase de desenvolvimento e produção do campo, variando aí de 40%, 50%, 60%, dependendo da fase. Então, gera toda uma indústria, toda uma tecnologia, né? E eu tive a felicidade de trabalhar por 16 anos no SEMPS. Então, o SEMPS, ele é o grande articulador no país da política de pesquisa e desenvolvimento. Ele faz articulação com as empresas, com as universidades, né? E cria toda uma indústria, uma rede tecnológica no Brasil. O CEPEL, que é da Eletrobras, não está bem abaixo do SEMPS, mas procura também fazer esse papel limitado à Eletrobras. Mas as empresas do setor elétrico, né, então as geradoras e as distribuidoras também 1% da receita operacional líquida. As geradoras e as transmissoras. As distribuidoras, 1% também, né, sendo que
a parte de P&D é 0,5 da distribuidora. Se a gente somar isso aí também, nós estamos aí na casa dos bilhões. Né? Na faixa de bilhão investimento em P&D. Então, a única... Né? Então, eu estava, até algumas semanas atrás, eu estava extremamente pessimista. Né? Esse setor mineral no Brasil realmente é de desanimar. Né? Mas surgiu uma luz no fim do túnel aí, que nós fomos à FINEP, né? E eu fiquei satisfeito, né? Porque eu conheci o programa Inova Energia, né? Então, esse programa Inova Energia, não sei se foi uma coisa intencional, mas parece que esse Inova Energia, né, pode puxar, né, a produção de minerais estratégicos no Brasil. Então, vou dar aqui só um exemplo. Tem vários exemplos, mas vou dar aqui um exemplo. Essa empresa lá do Projeto Araxá, lá com dificuldade, tentando viabilizar e tal, e não é fácil. Um recurso do BNDES, atividade de risco. A China joga muito duro. Essa empresa em Araxá ela pode começar a produzir os óxidos lá, a China baixa o valor, pode tirar do mercado. Os Estados Unidos voltaram a produzir agora a Molycorp, ela pode baixar e pode tirar do mercado de novo. O jogo é pesado. Então, mas com esse programa aí, Inova Energia, né, nós vamos ter recursos reembolsáveis, não reembolsáveis, temos recursos de várias fontes. Pode ser que se viabilize a extração e a separação dos óxidos de terras raras. Eles estão com a intenção de construir uma empresa fabricante de ímãs. Agora, a grande surpresa, quem é que está puxando tudo isso? É a INPSA, que é uma fabricante de geradores eólicos. Ela é que é a empresa líder, que vai apresentar um plano de negócio, e nesse plano de negócio ela vai falar das empresas parceiras, dos centros de pesquisa, das instituições científicas e tecnológicas, que podem ser parceiras, no sentido de viabilizar, né, a produção de ímãs permanentes no Brasil, ímãs de terras raras. E aí eu poderia citar outros exemplos, né? Mas o mais importante disso tudo, né, e que eu notei lá no Inova Energia, agora, não há nenhuma garantia de que o Inova Energia vai aprovar a produção dessa cadeia, né? Extração do terra rara até chegar lá na empresa do gerador eólico. Não há nenhuma garantia. Foram disponibilizados 3 bilhões nesse programa Inova Energia. Esse recurso não tem nada a ver com o setor mineral, né? Esses recursos são BNDES, FINEP e os recursos da ANEEL, do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da ANEEL. Então, esse programa dá um certo alento. Mas a gente, então, está puxando o setor mineral via setor energia. Eu acho que o setor mineral, né, ele precisava ser puxado por ele próprio. Então, a grande proposta que nós fizemos lá na Câmara, para puxar ele próprio, é que se cobrasse participação especial das grandes jazidas, das jazidas de alta rentabilidade de minério de ferro, por exemplo. A Austrália tem um imposto, né, no carvão e no minério de ferro. As grandes empresas australianas pagam, né, um imposto que é superior a 10% da receita líquida. No Canadá existe um imposto mineral, as províncias também há um pagamento de um imposto mineral. Então, essa participação especial seria nessa linha. Infelizmente, nós tivemos a notícia que não vai vir a participação especial, que o Ministério simplesmente vai dobrar, por exemplo, a CEFEM. Eu, por exemplo, sou absolutamente contrário a isso. No caso de minerais estratégicos, talvez seja melhor nem cobrar a CEFEM. A gente quer produzir isso. E já a Vale, uma receita e uma renda altíssima, da mesma ordem de valor que a Petrobras, estaria submetida a um percentual de CEFEM igual ao do pequeno minerador. Então, acho gravíssimo, fiquei muito triste quando vi essa notícia. Então, agora, o desespero é tão grande com o setor mineral que, se não vier a participação especial e se não vier recurso do minério de ferro,
Como nós vimos ali, o que gera recurso no Brasil gera receita, é minério de ferro pela grande quantidade. Aí nós vamos ter que, talvez, apelar, né? Nós já começamos uma mudança lá, quando foi discutido a política pública de biodiesel lá na Câmara, a gente já conseguiu destinar recursos do petróleo para os biocombustíveis. Se a gente conseguir levar para energias alternativas, talvez a gente consiga um passo. Agora, a situação é tão dramática que talvez o petróleo tenha que financiar. Aí a gente vai mudar a legislação para financiar minerais estratégicos, e aí põe uma palavrinha energia lá para disfarçar, né? Então, para finalizar aqui, que eu já estou falando demais, mas o secretário de Minas Gerais falou que no Brasil não ia haver quebra de contrato com o novo marco, né? Eu falo, não é possível ter quebra de contrato, porque não existe contrato para ser quebrado. A portaria de concessão de lavra, ela é eterna até acabar, até a exaustão da jazida. Então, tudo que existe no setor petróleo e no setor elétrico é em cima de contrato, em cima de compromisso, em cima de conteúdo nacional, em cima de pagamento de 1% do valor da receita operacional líquida, no caso do petróleo, do valor bruto da produção, para financiar tudo isso. Então, existe uma estrutura no setor elétrico e no setor petrolífero, que não existe aqui. Se vier um novo marco, mesmo que ele estabeleça que as áreas futuras, que os novos, que a gente vai ter um contrato, né, as áreas já estão aí, já existem direitos minerários aí. Então, não é uma situação muito fácil de ser alterada, a gente precisa de um esforço aqui muito grande. A gente precisa fazer essa discussão aberta e franca, como eu estou fazendo aqui, e a gente está tentando fazer lá na Câmara, para que haja um envolvimento e uma grande discussão no Congresso Nacional sobre a questão do setor mineral do Brasil, e isso não ficar restrito lá ao Poder Executivo, a visão dele, que isso traga para a sociedade, que se amplie o debate aí. Então, queria agradecer aí a paciência de todos. Muito obrigado, doutor Paulo.